Agora teremos a nossa palavra, né? A nossa palavra direta ao coração. E essa palavra direta hoje é sobre um feriado que teve aqui no Rio de Janeiro há poucos dias, que foi o feriado de São Jorge. Alguns acham que a gente não tem nenhuma admiração por São Jorge. Eu queria te falar que Jorge foi um camarada especial. Lá no 3º século depois de Cristo, quando Diocleciano era o imperador de Roma, tinha um soldado lá chamado Jorge. E esse camarada era muito fiel, muito especial. Ele nasceu na região da Capadócia e ele foi se desenvolvendo e foi trabalhando e lutando e foi adquirindo um status muito grande. Até que um dia, o Jorge, aos 23 anos, já era da corte imperial de Roma, ele foi levado a uma reunião onde a ordem era matar cristãos. E ele se rebelou contra isso. E o motivo pelo qual os cristãos deveriam ser mortos é porque os cristãos estavam se recusando a se curvar diante de imagens de escultura. E Jorge falou: eu sou também um servo do Senhor Jesus. Eu não vou concordar com isso, isso está errado. Isso surpreendeu aquela cúpula da liderança. Por quê? Porque o Jorge começou a afrontá-los. E aí, queridos, qual foi a situação? Ele foi preso. E aí ele era torturado diariamente. E eles traziam e ele era colocado diante do imperador, e se ele negasse a Jesus e se curvasse diante das imagens de escultura e fizesse preces, orações às imagens de escultura, aos deuses pagãos, então ele seria liberto. E ele não cedia, voltava para o açoite, era açoitado, voltava, não cedia, voltava para o açoite. E ele foi morto, o soldado de Jesus, Jorge, foi morto porque não aceitava que se curvasse o homem diante de qualquer outra coisa que não fosse diante do Deus Todo-Poderoso. Hoje, ele é uma imagem de escultura. Hoje, ele é adorado. Hoje, se faz oração a ele. Tudo aquilo que o levou à morte pela sua fé, hoje, se ele estivesse vivo, ele recriminaria por fazerem com ele. Tem gente que fala assim: eu sou de Jorge. Meu querido, quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus. Admire o Jorge pelo exemplo que ele teve como servo do Senhor Jesus. Mas daí a você fazer oração ao Jorge e pedir: Jorge, interceda por mim, ô meu santo guerreiro, faça isso por mim. Querido, isso é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que a imagem de escultura tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pega em nada, tem pé, mas não anda. Tem que ser carregado nas costas pelas pessoas porque não tem força para andar sozinho. Jesus, sim, te ama. E você é tão devoto ao Jorge porque você busca a fé. Você quer ter fé. Você quer se aliançar com algo sobrenatural. Deus está vendo isso, a sua boa vontade. Só que você está fazendo da maneira errada. Você tem que admirar o exemplo dos homens de Deus. Mas você não pode venerar, adorar, fazer orações. A Bíblia diz que a gente deve fazer oração somente ao Pai. Tanto que a oração modelo, qual foi? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso. Você tem que falar com Deus. Se eu puder falar com a Dilma, eu não vou falar com o ministro dela. Se eu puder falar com o prefeito da cidade, eu não vou falar com um funcionário da prefeitura. Você pode falar com Deus Todo-Poderoso. Você vai querer falar com o Jorge, ou com o João, ou com o Pedro? Não! Essas pessoas não têm mais interferência aqui. Eles deram exemplo, foram homens e mulheres de Deus. Devemos copiar esse exemplo, devemos admirá-los pela vida que levaram, mas devemos seguir os princípios que nortearam a vida deles. E o princípio de Jorge foi idolatria fora, culto de imagens fora, oração diante de uma imagem fora. Eu só falo com Deus Todo-Poderoso. Que a nossa nação se volte para Jesus. Admire o Jorge, mas ame Jesus. Viva para Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.